bem? O canal Inteligente está no ar e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre seleção de argumentos. Esse vídeo antecede uma série de vídeos sobre a redação do Enem, sobre o texto dissertativo argumentativo. Quem acompanha aqui o canal sabe que tem vários vídeos relacionados à redação, o que é um texto dissertativo argumentativo. Antes desse vídeo teve 5 coisas que você precisa saber antes de começar a sua redação, e nele eu falo que você tem que pensar como um corretor, pensar como um leitor. Então, pensar na pessoa que vai ler o seu texto. Será que você consegue convencê-la do que você está falando? Será que você consegue convencê-la do seu ponto de vista? E a etapa de seleção de argumentos é crucial antes de você começar a introduzir, desenvolver e finalizar, concluir o seu texto. Então, com esse vídeo eu espero poder ajudar vocês nessa etapa de seleção de argumentos. Vamos lá. Quando vocês recebem a proposta de redação, seja no Enem, num concurso ou qualquer outro vestibular, existem ali textos de apoio. Textos que vão fazer você entender o tema, entender o contexto de um assunto específico. Aqui no canal também tem um vídeo falando a diferença entre título, assunto e tema. Eu vou colocar o link de todos esses vídeos aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada. Vamos lá, a gente tem um assunto. Quando a gente tem um assunto e ele é contextualizado, nós temos um tema. Você recebe a proposta de tema da redação e você tem os textos de apoio. Através dos textos de apoio, você vai começar a pensar o que você tem para convencer a pessoa do seu ponto de vista. Mas antes de você saber o que você tem que pensar qual é o seu ponto de vista. Por exemplo, ano passado o tema da redação do Enem foi publicidade infantil em questão no Brasil, e nos textos de apoio ele inclusive trazia exemplos de como a publicidade infantil era tratada em outros países. Mas qual era o tema da redação? Publicidade infantil em questão no Brasil. Então, quando você vai selecionar os seus argumentos, você tem que pensar o que você sabe sobre publicidade infantil. E especificamente aqui no Brasil. E baseado na opinião que você tem, no ponto de vista que você tem, você vai selecionar seus argumentos. Então, qual é o passo número 1? Anotar tudo o que você pensa sobre o assunto. Ah, mas Aritânia, isso daí vai ser exatamente quando eu começar a escrever o texto. Não. Tudo que você sabe são tópicos, você vai tratar como tópicos, tá? Então, o que eu penso em relação à publicidade? Vamos dar um exemplo. Eu sei que existe um órgão fiscalizador da publicidade, televisiva, em rádio, enfim, que é o CONAR. Então, tá, eu sei que existe o CONAR e ele é um órgão regulamentador. Ok. Sobre o CONAR, eu já vi um comercial em que ele fala que as pessoas às vezes exageram. Elas ligam para denunciar um exagero, uma publicidade que na verdade não tem. O exemplo utilizado inclusive de um palhaço, eu já dei esse exemplo em algum outro vídeo meu, que ele espirra água de uma flor que está no peito dele, e a denúncia que veio em relação a esse comercial é que o palhaço estava estragando, desperdiçando água. Então, assim, é uma denúncia meio absurda, diferente de outras publicidades que são disfarçadas. Ok, publicidade disfarçada é um outro tópico que eu posso colocar ali e desenvolver de repente com uma outra argumentação, como brinquedos, biscoitos, bolsa, material escolar, utilizado com imagens de desenhos que as crianças gostam. Então, enfim, tudo que você vai pensar em relação ao assunto, você vai colocando em forma de tópicos. Quando você colocar tudo aquilo numa lista, aí você vai dizer, eu vou perder muito tempo com isso. Não, você vai priorizar e você vai selecionar os melhores argumentos para o seu texto, baseado, é claro, no seu ponto de vista ou na opinião que você vai defender. Acho que vai surgir alguma ideia incrível na sua cabeça do nada, na hora que você estiver escrevendo o seu texto. Se você não tiver toda aquela base de apoio, eliminar o que você acha que realmente não vai ser relevante no seu texto, baseado no seu ponto de vista, baseado na estruturação que você está dando, então fica muito mais fácil. Passando a etapa de numeração, quando você coloca todos os seus argumentos, todos os fatos que você sabe sobre o assunto no papel, você vai pensar, de fato, qual ponto de vista você vai defender. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Qual é a conclusão que você tem em relação àquele tema? Isso é importante você saber antes de você começar a escrever e durante essa etapa de escolha dos argumentos. Porque você vai selecionar os argumentos que têm a ver com o que você pensa. Se eu não vou falar sobre publicidade infantil em relação ao material escolar, eu vou cortar aquele item ali, os personagens que são utilizados nos materiais escolares, que deixam eles muito mais caros, então eu vou cortar ele da minha lista. Não tem nada a ver, eu não posso citar porque eu não vou falar relacionado a isso. Se eu não vou falar do órgão fiscalizador, eu também não vou citar o CONAR. Então, tudo que você não achar relevante, você corta. É óbvio, eu imagino que o CONAR, eu acho que deveria ser um dos órgãos citados, porque ele é o órgão que fiscaliza. E nós estamos falando exatamente de toda a polêmica que existe em relação à publicidade infantil no Brasil. Então, essa etapa de, peraí, qual é o meu ponto de vista? E quais os argumentos que eu tenho aqui não tem nada a ver
com essa minha defesa, com essa minha argumentação. Então, essa etapa é crucial e vai fazer você economizar tempo, porque aí você começa a estruturação do seu texto. Mas até lá, você tem que pensar qual é o seu ponto de vista e quais argumentos que você tem que valem a pena defender no seu texto, que valem a pena ser utilizado no seu texto. Para isso, o seu texto fazer sentido e para aí você convencer a pessoa que vai ler, o seu corretor, o seu leitor, do que você pensa. Passando dessa etapa de seleção de argumentos e você saber qual é a sua opinião, você já tem a opinião formada em relação àquele assunto, àquele tema, então você vai, pronto, selecionou os argumentos, já tenho tudo pronto, vou começar a estruturar a minha redação, aí você começa a decidir quantos parágrafos ela vai ter, e se eu vou falar um texto sobre desenvolvimento, porque tem muita gente que tem dúvida, quantos parágrafos a minha redação tem que ter? 2, 3, 4, 5, 10, enfim. Isso vai depender da forma de abordagem, 10 não, né, minha gente, claro. Vai depender da forma de abordagem que você vai dar ao seu texto. 5 eu acho que é o limite. E isso para que você corra o risco de não se perder, tá? Argumentação demais acaba não sendo bom, por isso que essa etapa de seleção de argumentos é importantíssima. Às vezes você acha que quanto mais argumentos você colocar, mais você mostra para o corretor que você está informado sobre o assunto, mas não. Meu ponto de vista é, eu sou contra a publicidade infantil. Todos os meus argumentos têm que ser relacionados a isso. Eu sou a favor de que a fiscalização tem que ser muito maior. Todos os meus argumentos têm que vir relacionados a isso. Mas eu acho que você de repente é dono de uma agência de publicidade, enfim. Ou dono de uma padaria, de repente. Não, eu acho que deve haver fiscalização, mas deve ser feito de melhor forma, ou a publicidade tem que ser pensada de uma forma diferente para as crianças. Enfim, dependendo do seu ponto de vista, vai vir a sua seleção de argumentos. E talvez todos aqueles argumentos que você tenha não sejam bem-vindos no seu texto, tá? Então, eu espero de verdade ter ajudado vocês. Conheçam o meu blog, aritanacorreia.com.br. Lá tem dicas de Enem, redação, concursos públicos. Redação acaba sendo meu foco porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas também tem língua portuguesa. E se você tiver alguma dúvida, alguma ideia de vídeo, comenta aqui embaixo, dá um like no vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos. Espero que você tenha gostado e é isso. Até o próximo.